E nada melhor do que começar o assunto sobre o livro falando um pouco sobre o autor. Ele é relativamente bem conhecido no meio reformado, mas talvez mais de nome do que realmente de história. Então vale um pouco destacar quem ele é e qual a sua importância. Eu concordo com você, como que ele é um nome que sempre circula nas conversas entre os reformados, mas ele tem uma obra e também uma história muitas vezes desconhecida. Basicamente, o Gerhard dos Vos, ele é um teólogo reformado neerlandês, né? A gente chama de holandês, os Países Baixos ali, e que foi para os Estados Unidos muito cedo. Ele nasceu na metade do século XIX, 1862, se eu não me engano, mas o pai dele era pastor e recebeu um convite para pastorear em Grand Rapids, e ele foi, jovenzinho, para lá. Então, apesar de ser holandês, ele teve toda a sua adolescência, juventude e vida profissional adulta nos Estados Unidos. Lá ele foi estudar teologia numa escola que chamava Escola de Teologia de Grand Rapids, que hoje é o Calvin College. Na época era uma pequena escola de teologia ali, e ele teve ali seus primeiros anos estudando. Ele fez o ginásio em Amsterdã, mas depois ele foi para Grand Rapids. E o que é muito interessante é que ele chegou no seminário, muito provavelmente por preparo do pai dele, da família dele. Ele era um aluno diferente, porque ele entrou, e no segundo ano ele entrou em 81, 1881, 82 ele estava formado. Ele estudou 2 anos apenas ali. Porque foi muito bem nos seus testes de hebraico, teologia chamada didática, né? O que a gente chamou de teologia sistemática. Então ele rapidamente se tornou um auxiliar de professor ali. Ele, em 82, ele já era auxiliar de um professor e permaneceu até receber um convite para ficar professor ali. Só que ele queria continuar estudando, e ele foi para um seminário teológico também muito famoso desse período, hoje, infelizmente, muito distante da tradição reformada, mas na época um dos melhores lugares para estudar, que era o Seminário Teológico de Princeton, aonde estava lá Archibald Alexander Hodge, que fundou o seminário, e ele teve aulas ali com ele. James Moffat estudou a eclesiologia com James Moffat. Francis Payton, que foi alguém importante para ele, posteriormente a gente pode falar, sobre a teologia natural. E ele continuou ali, e foi nesse período, inclusive, que ele começou a aprender teologia natural e ensinar teologia natural, porque ele vai ficar muito famoso, talvez as pessoas o conheçam, pela teologia bíblica, não é? Isso, eu acho que é uma das coisas que mais estão associadas ao nome dele, dos livros que o pessoal mais comenta, é a teologia bíblica do Gerhard Voss, né? Mas ele tem muita coisa a mais. E é engraçado que no livro aqui, que a gente tem uma belíssima introdução do Fesco, ele vai mostrando como que esse capítulo, que é o mais marcante da vida dele, é posterior, é o final da vida dele. Ele termina os estudos em Princeton, faz um belo trabalho ali de teologia sobre a autoria dos códigos legais do Pentateuco por Moisés. Então ele estava defendendo a autoria clássica de Moisés, do Pentateuco. E ele começou a receber um monte de convites para ser professor, mas ele ainda queria se dedicar estudando mais. Foi para Berlim, foi para Estrasburgo, até que ele foi convidado para dar aula em Princeton. Ele foi convidado, inclusive, tem um detalhe que eu sempre fico com uma mágoa do Gerhard dos Vos, porque ele foi convidado pelo Kuyper para dar aula na Universidade Livre de Amsterdã, e não foi. Olha disse só. não, obrigado, e não foi. E ele queria ir para Princeton mesmo. De fato, Princeton era o maior seminário na época, tinha mais estrutura, e ali foi o período onde ele ficou dedicado, de quando ele começou até a aposentadoria dele, em teologia bíblica, em método teológico, línguas originais que diziam respeito a isso que ele ficou caracterizado. Então, essa que é a contribuição dele, quando você me pergunta não só quem ele é, mas qual a sua contribuição. Sim, com certeza. Ele ficou marcado por essa contribuição em teologia bíblica, mas esse capítulo da vida dele aqui, que é a teologia natural, foi preparatório para isso. Sim. Foi o que antecedeu e que preparou para quem ele ia se tornar posteriormente.